Segunda-feira e cá estamos para estudar a lição mais um dia. O tema de hoje, o processo de inspiração. E aí, como será que a Bíblia foi inspirada? O que aconteceu? Bom, aqui nós vemos o seguinte, Deus ele usa uma linguagem para poder revelar para o profeta. E essa linguagem é a que nós podemos entender. Deus usou a parte divina e trouxe para a linguagem humana. Ele nos ama tanto que ele trouxe uma linguagem nossa para que nós pudéssemos entender. E a Bíblia é tão maravilhosa, a inspiração de Deus é comprovada tão fortemente pela unidade da Bíblia. Nós temos Gênesis e nós temos Apocalipse, o primeiro e o último livro. A distância dos dois de escrita foi aproximadamente quase 3.000 anos. E quando Moisés fala lá em Gênesis 3, 14, 15, da serpente, a primeira profecia bíblica, aí você vai lá para Apocalipse 12, 17, se encaixam perfeitamente. Então, João escreveu já o Apocalipse de Moisés séculos antes e tudo se encaixa perfeitamente, só por inspiração divina, meus irmãos. Em 2 Pedro, 2 Timóteo e Deuteronômio afirmam que a Bíblia foi inspirada por Deus. E Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele confirmou a inspiração divina, porque ele viveu exatamente tudo aquilo que os profetas tinham profetizado anteriormente, séculos antes dele vir aqui para essa terra. Como a gente tem falado, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Agora, tem partes da Bíblia que realmente não empolgam tanto para a gente ler, né? Por exemplo, você vai ler genealogia, o livro de Levítico, às vezes, não são tão empolgantes como os evangelhos, como os livros de profecia. Por que devemos estudar esses livros também? Simplesmente pelo seguinte, quando nós passamos tempo na Bíblia, a gente vai perceber que toda ela se completa. Mesmo a genealogia sendo chata para a gente, você vai ver que lá no Velho Testamento já falava de onde Jesus iria nascer, sobre a genealogia. Se você pegar as leis às vezes estavam só para aquele tempo, mas leis que trazem para o nosso tempo também. Então a Bíblia ela vai se completar. E além da revelação que Deus deu através de visões e sonhos, ele impulsionou o coração de alguns escritores para poder fazer uma pesquisa mais a fundo, por exemplo, como Lucas. Lucas ele investigou para poder escrever os livros dele. Então não foi inspirado por Deus. Não, Deus o inspirou a fazer aquelas investigações e pegar realmente fatos que aconteceram. Então Deus inspirou da mesma forma. A Bíblia aponta Deus como seu autor. Porém, ela mostra ali o estilo de cada escritor. A escritora norte-americana Ellen White fala isso. E se você pegar, por exemplo, os livros de Paulo, você sente ali, certos momentos, Paulo se impondo. Paulo era uma pessoa para frente, Paulo ele batia de frente com muita gente, e você percebe isso nos livros dele. Aí você vai para os livros de João. João depois da conversão, João também era considerado filho do trovão. Filhinhos meus amados, você sente ali de cada autor o estilo dele. Por quê? Ele colocou com as palavras dele, mas a mensagem veio totalmente de Deus. Então, que você possa entender que a Bíblia veio inspirada por Deus, mas os profetas ali colocaram da maneira que eles entenderam. Isso não tira a credibilidade da Bíblia, não tira a credibilidade que ela foi inspirada. Existem muitos estudiosos que querem comprovar que partes da Bíblia não foram inspiradas por Deus. Por exemplo, como Gênesis, a criação, como o Êxodo, o pessoal saindo lá do Egito para poder ir para a terra de Canaã, a ressurreição de Cristo. Tudo isso são coisas que o inimigo coloca para que nós duvidemos. Nós precisamos ter fé e a fé é que nos conduz a Cristo. Então, que nós possamos realmente entender que é inspirada por Deus. Como nós estudamos na semana passada, um livro que não tem nada divino poderia ter um poder para poder transformar vidas como a Bíblia faz? Muito difícil de acreditar nisso, né? Vamos orar? Senhor Deus, nós cremos que a Tua Santa Palavra, toda ela, cada letra, cada palavra, veio inspirada pelo Senhor. E o Senhor usou homens, ó Pai, que se entregaram por completo a Ti, para que nós pudéssemos hoje ter essa palavra. E que nós possamos hoje ser pregadores, ó Deus, e levar essa palavra àqueles que necessitam. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, espero vocês amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.